só, gente, como está no módulo de apresentação, acaba não vendo vocês, tá? Mas então fique à vontade, como eu sempre falo, para poder fazer as interrupções aí. Eu sempre deixo um minutinho no final para a gente poder fazer o nosso debate, mas às vezes a vontade fica desesperada, então não tem problema, não me incomoda, tá ok? Mas, Alessandro, por favor, me interrompa aí para poder dar tempo da gente conversar, tá? Tranquilo, pode deixar que eu estou atento aqui no relógio aqui. Ok. Olha só, gente, como eu combinei com vocês, eu espero que o Márcio esteja por aí, eu não vi ele entrando, mas eu trouxe e guardei para o finalzinho para a gente discutir sobre aquela pendência que eu deixei da semana passada para essa semana, sobre o neoliberalismo, tá? O Márcio está dando um oi aí, que ele está aí na área. Então tá ótimo. Eu não esqueci da você, não, tá? E eu não esqueci da pergunta, não. Aliás, eu até diminuí a aula de hoje por causa disso mesmo. E é isso dá pano para manga. Mas tem tudo a ver com a aula de hoje também. Hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho, porque, na verdade, a gente já falou sobre a necessidade de identificar o problema, de saber um pouco do que é política pública, de entender um pouco sobre tudo que é isso, né? E agora a gente já passou semana passada o que seria a agenda, como se faz essa formulação, essa tomada de decisão, e agora a gente volta um pouquinho com a tomada de decisão e pula para a implementação. Aí você vai falar, meu Deus do céu, então, mas é porque, é como eu estava dizendo na semana passada, essas coisas, elas não acontecem tão devagarinho assim. Elas acontecem todas de uma vez, né? É tudo meio que bagunçado, assim, a gente não consegue ver tão organizadinho. Mas a gente consegue, né, fazer essa análise no papel, a gente consegue sim. Bom, eu não vou me apresentar mais uma vez, hoje já é a nossa terceira aula, né? Eu já coloquei os meus dados aí, tenho Lattes também, e espero que vocês tenham a curiosidade sobre a minha pessoa, né? Isso é muito bacana, a gente saber quem é que está conversando, quem é que está de fato apresentando ou falando para a gente, né? Será que essa pessoa tem esse gabarito todo? Eu acho que não tenho, não. Acho que tem alguns de vocês aí que têm mais que eu, mas a gente, todos nós aqui, a gente não está estudando, não é à toa, né, gente? A gente quer mais, né? Quer ficar melhor. Bom, então, sem mais delongas, como eu combinei, todas as semanas eu faço um sumário que é parte da ementa de vocês. Então, nesse, eu também fiz um sumário que propõe que a gente faça uma volta lá no finalzinho sobre os padrões de comportamento e as interações dos atores, né? O que a gente entende é o seguinte: depois que a gente já entendeu que tem um problema, depois que esse problema foi tido como relevante, e aí esse problema entrou para a agenda, aí mudam-se os padrões de comportamento, muda-se a forma das interações de atores. E o que seria isso aí? Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Espera aí. Modelos de análise de processos decisórios, por quê? Porque aí, para isso, existem alguns modelos que foram propostos para poder tentar entender como é que se dão essas interações. Ah, agora está fazendo sentido, Raquel. Então, peraí. Na hora que a gente entra na agenda, um problema entra na agenda, por exemplo, um problema vinculado à saúde, que é o que a gente vai ver no fórum de hoje. Entrou para a agenda um problema do fórum, que é, por exemplo, a supersaturação que os profissionais de saúde estão tendo, porque eles estão com uma carga de trabalho muito grande. Então, esse problema é um problema relevante e ele entra para a agenda porque a gente precisa resolver o que a gente vai fazer.
né? O que nós vamos fazer? Não é simplesmente contratar mais gente, né? Nós temos que repensar o que vai fazer, porque esse gasto a mais está sendo tirado de algum lugar, né? Toda vez que algum governante fala que vai criar mais política, que vai fazer mais coisa, a gente já fica, opa, vai fazer mais coisa, vai criar mais imposto, vai tirar de quem? Né? É igual aconteceu esse negócio do Planalto lá que eu falei com vocês, independente de partido político, a conta vai para quem? Né? E o problema é que pelo menos eu penso sempre assim, né? E aí, no final das contas, o problema é de quem? Então, a ideia é a gente pensar em alguns modelos, e esses modelos são o racional, um modelo organizacional e um modelo político burocrático. E aí nós vamos entender o que, é que são cada um deles. E depois disso, ainda tem o processo decisório e as lógicas do processo decisório. A gente já havia visto que existem algumas abordagens para os tipos de políticas públicas. E elas vão de encontro a esses tipos de processos decisórios, que são o racional compreensivo, ou o incremental, ou mixed scanning, que é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ver lá que tem uma relação. E as relações entre formulação e implementação. Acabei falando muito já, né? Pois é, e aí eu coloquei o sumário da semana 1, para vocês verem que tem total relação com o que a gente apresentou desde lá de trás, né? Da semana, da nossa primeira semaninha, com a semana 2, que é essa segunda semana. Inclusive, eu combinei com vocês também que eu iria deixar o finalzinho, que foi a parte das arenas, né? Que foi a parte que foi bem corrida, porque a gente já estava no finalzinho da aula. Então, eu trouxe de novo para a gente falar sobre isso, caso alguém tenha passado despercebido aí, beleza? Bom, continuando, então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas lá no finalzinho, ó, no finalzinho da semana passada, a gente falou sobre as arenas políticas e os padrões de comportamento e interações, exatamente o que inicia a semana de hoje, tá ok? Então, olha só, continuando um pouquinho da semana passada e voltando para hoje, vamos lá. Arenas políticas, padrões e comportamentos de interações dos atores. Como eu havia dito, eu coloquei um vídeo lá na plataforma. Eu percebi, gente, na semana passada, que ao passar vídeo demanda muito tempo. Eu prefiro pedir para que vocês vejam os vídeos. Ver vídeo é muito legal, é muito gostoso. Então, não custa nada ir lá na plataforma e dar uma olhadinha. Inclusive, coloquei para vocês assim: vídeo tal, fala sobre a arena, vídeo tal, fala sobre isso, tá? Então, tem um vídeo lá que fala sobre a arena. E esse vídeo, ele vai mostrar para vocês uma perspectiva que fala onde a arena política ela é o espaço onde são discutidos o uso de recursos escassos, onde a arena política é, então, a forma onde vai ser, como que vai ser feito o investimento, o orçamento, como é que vai ser proposto esse espaço físico, como que vai ser a massa salarial, a questão das lideranças, a questão das influências, tá? Então, esse vídeo vai mostrar essa perspectiva. No nosso caderno, ele traz uma perspectiva, né? A Ruas traz uma perspectiva que é o seguinte: é um espaço físico onde são discutidos, mas não é um espaço físico, onde onde são discutidos, né? Não é bem um espaço físico, mas lá são discutidos também o contexto
sistemático, interativo, que configura essa dinâmica dos atores. Então, é mais ou menos a mesma coisa, a mesma perspectiva do vídeo, porém na linguagem que a Ruas apresenta. E aí ele traz algumas coisas que eu até acho que são importantes vocês entenderem, como, por exemplo, eles definem as alianças e eles mobilizam os conflitos entre os enxus. O que seriam esses enxus? Esses enxus são os itens ou aspectos da decisão, dessa tomada de decisão que a gente está falando, que a gente precisa tomar, que afetam os interesses de vários atores. Vamos imaginar aqui, gente, que eu sou uma pessoa, você é outra, nós estamos em cidades diferentes, com demandas diferentes, né? E isso faz com que o meu olhar ele exerça e ele tenha alguns interesses diferentes dos seus. Isso faz com que a gente tenha perspectivas e interesses diferentes. Então, quando a gente junta e fala que são olhares de atores e interesses diversos, é exatamente isso, porque às vezes eu estou de um ângulo e não quer dizer que eu estou indo contra você, mas eu estou olhando de outro lugar, né? Então, quer dizer, vocês estão aí num calor e eu estou aqui embaixo de, como eu disse para o Washington, até mofando de tanta chuva, né? São perspectivas distintas e vocês estão aí precisando de água, né? São questões distintas, é isso que eu estou querendo dizer, tá ok? Bom, com isso, então, a gente apresentou na semana passada mesmo 4 tipos de arenas, que são a arena distributiva, a arena regulatória, a arena redistributiva e a arena constitutiva. Como eu disse já a vocês desde a primeira aula, esses slides, eles não são tão sintéticos como deveriam ser, porque eu acho, como estudante, eu adoro pegar os slides e ver no slide aquilo que eu escutei na aula. Então, veja bem, eu coloquei em cada uma das arenas as explicações do que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, veja bem, só relembrando, a arena distributiva é aquela arena que quase ninguém se incomoda, porque ela acaba atendendo grandes coisas. Então, por exemplo, ninguém vai ficar incomodado com quanto que o governo está gastando para poder resolver o problema criando aquele hospital daquele bairro. Você não vai ficar ali pensando, não, o governo está gastando muito dinheiro e ele está tirando esse imposto de onde? Né? Você não fica pensando isso. Você fica pensando de uma determinada regra, de um ponto novo na Constituição, né? Questões relativas à redistribuição da renda, né? Tipo a reforma agrária. A essas questões a gente começa a repensar. Então, quer dizer, redistribuição, regulatória, constitutivo, todas você vai pensar, mas a distributiva não, tá ok? Então, é basicamente isso. Continuando, pessoal, para a gente não se ater demais, eu então coloquei o seguinte, eu acho que eu passei muito. Não, passei não, tá certo. Eu coloquei o seguinte: aí a gente precisa formular, então, as políticas públicas, mas para que a gente consiga fazer essa formulação, a gente precisa, como eu disse a vocês, definir a agenda, formar os assuntos, que são, de fato, aqueles assuntos relevantes, criar, então, a formação das políticas públicas e, assim, a gente vai para o processo decisório. A partir daí que a gente cria a implementação. Aí, então, a fase da formulação.
E aí, a fase da formulação, primeiro, quando uma massa de dados transforma-se em informações relevantes, que eu acabei de falar. Segundo, quando esses valores ideais, que são os princípios, que são as ideologias, elas se combinam, né, entre informações que são de fato conhecidas, como ações orientadas. E, em último momento, são informações de fato empíricas, normativas, que vão realmente trazer alguma transformação para que essas ações públicas aconteçam agora. Tá ok? Eu assisti muitos vídeos e muitos autores distintos, eles falam sobre a questão do fato de terem muitos problemas na hora da formulação não só da agenda, mas um pouquinho antes da agenda, não, da formulação dessa tomada de decisão, da formulação dessas alternativas. Muitas vezes não tem métricas suficientemente interessantes, é colocada a demanda, mas essas demandas não são suficientes para poder serem interessantes a ponto de ter uma avaliação interessante, entenderam? Bom, então vem um processo decisório que envolve sempre duas questões. A primeira questão é onde que surge a demanda. A gente já falou sobre a questão das demandas na semana passada, né? A gente falou sobre as demandas novas, as demandas recorrentes, a demanda reprimida. Eu até trouxe de novo os conceitos aí, só para vocês lembrarem. E quem participa, que são esses atores, que é o que a gente conversou desde a primeira semana. Quem que são esses atores, né? Bom, eu até coloquei de novo, olha, tá de azulzinho porque vem lá da primeira semana, viu, gente? Tá de verdinho porque vem da segunda semana, tá? Tá de laranja porque é dessa semana, tá ok? Então, sempre assim, tá? Vamos marcar desse jeito, organizadamente, tá? Então, os atores políticos, quem são? Eu coloquei aqui para vocês relembrarem. São atores tanto governamentais quanto atores não governamentais, né? E por isso que eu falei que o Márcio, que ele trouxe uma questão muito interessante, que nós vamos deixar para debater daqui a pouco, porque como as políticas públicas elas têm atores não governamentais no meio disso tudo aí, desse bolo, então eu não sei até que ponto que o neoliberalismo, onde não se propõe a entrada do governo, né? Mas pede-se olhar da comunidade, não tem, de fato, um interesse da comunidade em resolver os problemas. Bom, vamos lá, então. Quem quiser mais detalhes, no módulo 1, tinha isso aqui: políticos, burocratas, os juízes, a definição de cada um. É só dar uma olhadinha lá atrás, tá ok? Bom, e aí vem os padrões de comportamento e as interações dos diversos atores. Os padrões de comportamento, que é isso que eu falei, valores, culturas, interesses, por quê? Eu estou num determinado lugar, você em outro, a gente acaba estando no mesmo país com olhares adversos, né? E interações dos atores, a mesma coisa. Por quê? Porque até a gente se unir e encontrar um ponto comum, aí é que vem. Por que, então, que entra essa ideia de vários tipos de modelos, então, de alternativas para entender esse processo, né? Que é o que está lá na página 80 do nosso caderno, tá? Dá uma olhadinha, página 80, tá, pessoal? Que fala, então, exatamente sobre essa questão da interação. Entrou para a agenda, é um ponto relevante.
misturou, aí então todo mundo, o problema é relevante? É relevante. Então, peraí, eu preciso agora avaliar, então, não só os padrões de comportamento, mas como é que eu vou fazer essa interação? Ah, entendi, Raquel. Então, existem três tipos: o racional, o organizacional e existe mais um, a política burocrática. Porém, esse modelo racional é aquele onde tem eu, Alessandro e o Adgno. Aí, nós três, cada um de um lugar, cada um com um interesse, a gente vai tentar resolver aquele problema político, né? Aquela política pública que foi proposta. Só que cada um tem um olhar. O que nós vamos fazer? Tentar entender e tentar trazer a melhor solução. Sim? Beleza. Aí seria maravilhoso, né, gente? A gente conseguir, então, sair disso e trazer a melhor solução sem pensar naquilo que é mais vantajoso para um ou para outro, né? Neutra, de forma neutra. Eu sempre critiquei isso com os amigos jornalistas. Será que tem jeito de fazer um jornal sem propor o meu pensamento? Né? Difícil, mas eu acho que é possível. Eu dou aula assim, consigo não propor o meu pensamento, mas eu acredito que é possível. Mas vamos lá. E organizacional? Organizacional é um pouco diferente disso aí, porque tem a intervenção do Estado e o Estado ele já tem umas certas regras. Então, eu até coloquei alguns exemplos, que são, por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras, como eles trazem algumas regras, coisas advindas do governo. Então, querendo ou não, eles não são tão neutros assim, certo? E tem ainda um outro modelo, que é o modelo político burocrático, que aí, na verdade, é onde cada um está olhando aquilo que é mais interessante e que é mais vantajoso para si. Até porque ninguém parou para tentar entender e para falar assim, capaz que Alessandro não está avaliando o que é mais interessante para ele. Capaz que a Raquel não está olhando da onde que ela tá avaliando essa nota aqui e ela não está puxando sardinha para aquilo que ela tem interesse? Ô, coitado! Então, é mais ou menos por aí, né? E a gente tende a pensar por aí, né? E caminhando mais um pouquinho, a gente propôs ali também as lógicas do processo decisório. E com isso, então, eu proponho os três modelos aí. Esses três modelos, dois deles a gente já falou, que é o racional compreensivo e o incremental, onde a gente fala que o incremental é só um incremento daquela política, daquela regra que já existia, né? É só melhora um pouco do que já tem. E a racional é aquela que para poder construir o que é melhor, e há o mix de scanning. Esse modelo diferencia-se inicialmente pelo reconhecimento de que as decisões elas não são todas da mesma natureza. Faz-se uma distinção entre as decisões que são decisões ordinárias e as decisões estruturantes. Então, ela entende dois tipos de decisões: decisões estruturantes e as decisões ordinárias. Onde as decisões ordinárias, na verdade, são decisões advindas das decisões estruturantes. Né? Veja bem, um exemplo de decisão estruturante foi, por exemplo, o Plano Real. Quando Fernando Henrique resolveu criar o Plano Real, então
Ele pensou assim: ah, bora lá, né? Vamos criar. Ô, gente, vou falar grosso modo, né? Vamos criar um esquema, porque ou eu viro o presidente da República e saio dessa vidinha mija de governo e de simplesmente deputado e bora lá arriscar, ou bora lá fazer alguma coisa, né, de verdade, e aí virou uma confusão, né, porque eu não sei se vocês todos viveram nessa época, se quem não viveu, pois era uma loucura. A gente ia no supermercado e tinha que ficar consultando, né? Então, tipo assim, a gente comprava, era Cruzeiro, era o RB, era então era uma confusão, e de repente mandou parar, estagnar tudo e falou: olha, a moeda vigente agora vai ser o plano real. Ok? E aí, de repente, você não compra mais com 1 milhão de cruzeiros, né? O RV está valendo 20 centavos e você passa a comprar, então, com R$ 2. Né? E aí vira uma zona. Por que eu estou falando que vira uma zona? Porque o povo ele começa a ver e a entender e a achar que tem muito mais poder de compra do que antes. Pensa comigo, gente. Se antes eu achava que eu comprava sei lá, um tomate a 3.000 cruzeiros e de repente eu compro aquele tomate por 20 centavos, peraí, ué, o negócio então eu vou comprar 2 quilos. Não, não, eu vou comprar para jogar fora, para fazer molho, para fazer tudo, eu congelo, né? Porque o negócio ficou bom, Joana. A sensação que dá é essa, né? Então foi isso, por isso que veio esse boom. Mas não vamos criticar, não é essa a nossa função. É mesmo para explicar o que seriam decisões estruturantes e por que essas decisões são tão impactantes assim e elas acabam, então, gerando as outras decisões, que são as decisões ordinárias, e o que isso é um mix de scanning, que na verdade é essa ideia de que cada decisão tem uma natureza, né? Bom, caminhando então mais um pouco, eu coloquei aqui de azulzinho, porque foi falado no primeiro módulo, tá? Para vocês lembrarem, que quiser ir, vai lá no primeiro módulo. Então, a racional, compreensiva e incremental. E mais um pouquinho de tomada de decisão, que já está acabando. Então, sucede a formulação das alternativas. Então, antes de entender a formulação das alternativas, a gente precisa pensar e agora, qual decisão tomar, né? Equacionamento entre os interesses, escolhas, então, da melhor alternativa, né? E aí é que vem um problema. E aí, a formulação da implementação. Ô, gente, eu sei que estava quase na hora, né? E eu sei que a ideia era a gente começar a falar sobre implementação. Então, bora lá, eu coloquei só mais esses slides aqui. Implementação de política pública é a fase cuja ação é estipulada durante a formulação das políticas e que produz mesmo o modo certo, os resultados e impactos. Quase sempre os resultados e impactos projetados não correspondem à fase de formulação. O que isso está querendo dizer? Que, na verdade, muitas vezes, na hora que a gente coloca o negócio para rodar, né, não sai igualzinho àquilo que a gente pensou. Ô, gente, eu não sei se muitos de vocês já fizeram alguma experiência em casa. Mas bora lá pensar numa coisa de culinária. Sabe quando você pega a receita no Google e aí bora lá fazer, né? Aí você vai fazer pela receita. A gente sai igual? Não sai. Tem que fazer o projeto piloto. Tem que ter a métrica para avaliar, não é? Então tem um monte de problema inserido aí.
tá ok? E aí eu coloquei para vocês o que é uma formulação e o que é uma implementação. E por isso que esse quarto módulo, ele propõe, esse quarto módulo não, essa quarta etapa aí do terceiro módulo, ela propõe a formulação, que é o que é formulação de alternativas, e a implementação é o que é, então, que é colocar em prática aquilo que foi formulado, né? Aquilo que eu planejei anteriormente. E para isso, então, eu preciso então pensar nos planos, nos programas e nos projetos, né? Que a gente pensou antes. E aí eu coloquei para vocês o que são planos, o que são programas e o que são projetos. Olha que lindo! Hã? Arrasou, hein? Ah, falando com vocês, que hoje eu tô, hein, Márcia? Ó, tá na hora, hein, Alessandro? Bom, gente, e aí tem mais um pouquinho, mas eu vou guardar aqui para a gente poder fazer a nossa discussão, beleza? Ok, Raquel, a gente ainda tem ainda 20 minutos aí. Isso mesmo. Então vamos abrir para discussão, porque o negócio aqui vai pegar. Bom, só para começar, o Márcio, na semana passada, ele trouxe uma pergunta que era o seguinte: eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, que eu acho que assim, a gente às vezes até não precisa responder na hora, mas o interessante é a gente retomar aquilo e por que aquilo faz muito sentido no momento atual. Porque, na verdade, quando fala-se de neoliberalismo, eu não sei se vocês todos entendem isso, mas a gente. O que na história é o neoliberalismo? Gente, vamos lá comigo. Vamos entender. Eu não sei se todo mundo aí consegue. Eu vou tentar resumir de uma maneira muito simples, tá? Desculpem aí, Márcio, que tem um conhecimento vasto, me ajude aí a melhorar a ideia aí para esse pessoal. Mas tudo começa na ideia do mercantilismo, que é aquele negócio de viajar, de navio. Hoje está muito distante da nossa realidade, que a gente não está em navio, nós estamos na internet, né? Bom, então, depois disso vem o liberalismo, né? E a ideia desse liberalismo era não ter a intervenção do Estado. A ideia era essa. E não era que o governo, era que, na verdade, a própria economia ela não precisa ter intervenção do Estado, porque o mercado ele se autorregula. Não é isso, pessoal? Bom, eu não estou vendo vocês, tá, gente? Mas é basicamente isso. E aí, logo depois, vem o modelo keynesiano. Ah, peraí, Raquel. Aí o Keynes, ele já propõe o contrário. Ele já fala que deve haver intervenção do Estado, que é a obrigação do Estado resolver a saúde, resolver, sei lá, a educação, e dentre outras questões. Então, a briga já ficou boa, né? Aí, mais adiante, vem o neoliberalismo. Então, novo. Então, é o liberalismo, que é aquela ideia da não intervenção do Estado, de novo. É mais ou menos isso, Márcio? Agora... Isso aí, professor. De acordo com meus conhecimentos, viu? Seria o estado de bem-estar social, ao contrário do liberalismo econômico, né? Que hoje teria mais ou menos no Brasil a esquerda tentando se aproximando do estado de bem-estar social e a direita do liberalismo econômico, aí na figura, por exemplo, do Zema. Pois é. E aí é que vem o problema, porque quando a gente fala de atores, né, que são essas pessoas que estão engajadas aí para poder transformar as políticas públicas, e a gente fala em não intervenção do Estado, eu não sei se vocês lembram, lá naquele quando a gente fala exatamente quem são os atores, uma das questões
que foram trabalhadas é exatamente que um dos atores, os atores não governamentais, são exatamente os atores que fazem parte da comunidade. Como o sistema se autorregula e a comunidade também faz parte, será que então o neoliberalismo não tem política pública? E agora eu que te faço essa pergunta, pessoal e Márcio. Então, professora, não tem como fazer governo sem políticas públicas. É só que a coisa que me põe a pensar é porque o liberalismo é menos políticas públicas, né? Não existe ausência, eu entendo que não existe ausência de políticas públicas. O que existe é menos políticas públicas, né? Menor acesso, é isso que eu entendo. Pois é, o que eu pensei, gente, não sei vocês, se vocês. Eu também concordo com ele, menos políticas públicas, mas como eu entendo que pode até ter menos, mas como a voz do povo vai ter que estar lá presente, e como a ideia deles é que o sistema se autorregule, automaticamente a ideia é focar mais naquelas pessoas fora do governo, é focar mais nos atores não governamentais, de repente. O que vocês acham? O Mário Sérgio colocou a questão da política mínima. É um debate válido, né? Mas eu vou voltar na questão histórica, eu acho que tem alguns professores de história aí, que pode falar até mais do que eu, mas num país desigual, será que seria a política justa, seria ideal o liberalismo econômico? E também, liberalismo também não é só a questão da ausência de políticas públicas também, não. Seria um jeito também de fazer políticas públicas usando agentes privados. Por exemplo, não é o caso de políticas públicas, mas estrada, por exemplo, terceiriza. Então, o governo continua cuidando de estradas, só que agora não diretamente por agentes privados. Voltando para a educação, que é o nosso caso, será que o país de estrutura tão desigual, será que políticas mínimas, como o Mário Sérgio falou aí, será que atenderiam? Assim, eu não sei a resposta também, mas será que atenderiam? Pois é, eu não sei, sabe? Eu fiquei pensando muito sobre esse assunto, porque eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje, que são essas interações entre os atores. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente coloca as interações entre os atores, é o meu interesse, e o interesse, por exemplo, igual eu sou branca, né? Vamos falar de educação e vamos falar de cotas raciais. Eu sou branca, mas o meu colega é negro. E por causa disso, ele teve muito mais acesso, coisa que antes ele não tinha. E aí, é bom ou é ruim? Mas eu não tive acesso a uma faculdade gratuita como ele teve. Eu estou pelejando para fazer doutorado até hoje e ele já fez. E aí, pode ou não pode? Então, professora, a gente pode até adentrar no mérito desse debate que a gente vai comparar 100 e poucos anos com 400 e poucos, né? A questão da escravidão. Então, eu não vou nem adentrar nisso. A pergunta que você precisa fazer é: quando o seu avô estava na idade de entrar na faculdade e o avô do seu colega, e como é que era a situação? Pois é. O que foi passado? Então, a gente teria que adentrar nisso, mas esse debate vai para a arena política, como você falou. Para a arena política, do que precisa ser feito. Eu, por exemplo, por que eu toquei nesse assunto do liberalismo econômico e o novo liberalismo, que é o neoliberalismo, e do estado de bem-estar social, né, que é o modelo usado em alguns países aí, nos países nórdicos. Por quê? Porque a matéria é políticas públicas, né? Então, eu acho que pertinente políticas públicas, basicamente políticas, né? Só que focado em ação. Eu acho que é pertinente começar a pensar
nessas questões. Quais políticas públicas que precisamos? Mais políticas? Menos políticas públicas? Mais Estado? Menos estados? Menos do Estado? Então, é por isso que eu joguei esse tema aí. Não sei nem se todo mundo consegue compreender, entendeu? Tomara que todo mundo consiga, porque eu acho que foi de grande valor. Tomara que você também tenha entendido a minha vertente, né? O que eu quis trazer, porque, na verdade, a ideia era mesmo causar, porque não tem uma resposta certa, né? Não tem uma lógica, mas é mesmo mostrar o quanto a interação entre os atores, essa questão do meu interesse, do seu interesse, do interesse, é igual você falou, do meu avô, do avô do outro, né? Eu estou de um lado, você está do outro, aquele que vai construir a estrada, eu não quero porque isso vai impactar em mais imposto, eu não quero mais imposto, mas eu quero porque isso vai ser melhor, né? E aí vem um monte de gente, um monte de coisa, e cada um olha de um ângulo, né? Então, é isso que nessa semana, eu acho muito pertinente. E eu queria aproveitar esses minutinhos aí restantes para falar, então, que o fórum que eu coloquei hoje, ele promove, gente, um debate muito gostoso também, porque ele fala sobre a saúde e também sobre essa questão, eu já falei um pouquinho, né? Sobre essa questão dos profissionais de saúde estarem, assim, cheios de trabalho, né? Com muito trabalho. E o que é que a gente, enquanto políticas públicas, poderia fazer para melhorar aquilo ali? Né? Será que o que é que a gente pode fazer? É mais ou menos isso que vai ser falado aí. Ô, Raquel, Oi. depois você pode só interromper a apresentação para ficar a tela cheia de novo. Não sei se você vai projetar mais alguma coisa. A gente ainda tem 10 minutinhos aí, mas realmente esse debate é interessante, esse debate em relação à questão dessa presença do Estado, se vai ter mais presença ou menos presença, e aí vem no bojo aí essa questão do neoliberalismo e outras questões, né? E só para tentar contribuir com o debate, isso a gente viu muito na questão da pandemia, né? Quer dizer, até então vinha-se com um viés mais no sentido de não intervenção, e quando veio a pandemia e as situações que a pandemia gerou, quer dizer, até os economistas mais liberais defenderam naquele momento o Estado keynesiano, né? Onde o Estado apoiaria as políticas públicas, no caso, e essas políticas sociais naquele momento. Então, é algo assim que, a partir de 2020, aquele cenário de liberalismo total e de não intervenção total, ele cai muito por terra, porque ficou muito claro que só a organização privada não dá conta de resolver problemas mais acirrados, né, vamos dizer assim. Igual esse que aconteceu, né? Isso, E exatamente. Sim, teve muita discussão, ainda tem, né? Muita discussão sobre o que é bom de fato e o que deve ser feito. Eu não sei, vocês aí sentiram isso na pele, mas no auge da pandemia, daquela confusão, eu, por exemplo, peguei a doença, ainda não tinha vacina, e eu escutei um monte de gente até dentro de casa falando: eu não vacino, eu acho isso um terror, eu vou pegar mais vírus. Então, é o que vocês falaram, é o que você falou, Alessandro. O governo, só o governo não dá conta, mas só o setor privado não dá também. Tem que todo mundo se embolar aí. Na semana que vem, eu vou voltar mais um pouquinho sobre essa parte aqui da implementação, gente, tá bom?
sobre esses modelos aqui, que eu não pontuei exatamente, tá? Mas a gente... Bom, pessoal, parece que a internet da professora caiu, já estava travando um pouco, e na hora que ela foi tirar o slide aqui, eu vi que demorou um pouco para atualizar. Então, eu imagino que tenha caído mesmo. Vamos aguardar nós temos ainda alguns minutinhos aqui de aula, a gente aguarda um pouco, mas parece-me que se encerrar nesse momento não tem uma perda significativa, não. Depois eu vou pedir, naturalmente ela coloca os slides disponíveis para a gente, tá? Mas eu achei bastante interessante, principalmente quando ela introduz essa parte de planos, projetos e programas, porque isso é algo muito importante dentro da administração pública, que é o ambiente que especificamente eu trabalho. Então, hoje a gente não faz nada se você não tiver esse conhecimento desses planos governamentais, como é que funcionam esses programas e projetos. Então, isso é bastante interessante assim, no nosso dia a dia, para estar conseguindo até nos orientar e saber até onde é o nosso alcance das nossas ações, sabe? Então, assim, é algo do ponto de vista teórico, mas é algo também do ponto de vista prático. Então, assim, é bastante interessante essa situação. Tem uma pergunta aqui no chat, Poliana. Ela coloca o slide geralmente lá na sala, na semana 3, no caso. Eu vou solicitar para ela que ela coloque, tá? Bom, ainda temos aí 5 minutos. Ah, tá. Você fala porque não tem na semana 2. Eu vou pedir para ela disponibilizar e a gente posta lá, viu? Isso até é algo que não vi essa falta lá, mas eu solicito para ela, tranquilo, a gente posta isso lá. Bom, tem 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta sobre alguma questão que eu possa ajudar, estou aqui disponível, tá? Só fiquei sem a câmera aqui, que a internet aqui também parece que deu um probleminha, mas o áudio aparentemente está normal. Bom, parece-me que ela não vai conseguir retornar, não. Tá? A internet dela realmente deve ter caído, pelo que ela falou, está chovendo lá na cidade dela, e a gente sabe que tem essa questão aí de interferência. A gente pode ir caminhando para o encerramento, lembrando para vocês registrarem a frequência, tá? Tá, o link está aí no chat. E a partir de hoje, alguns colegas sugeriram para mim colocar lá na sala virtual, porque se acontecer de cair a internet aqui, alguma coisa assim, esse link está lá na sala para vocês registrarem a frequência, tá? O Sérgio aqui fala que as aulas estão excelentes, né? Está faltando tempo para realizar as atividades. Não, realmente, a gente sabe que, principalmente esse período é corrido, a gente tem férias, mas acaba não aproveitando tanto, porque já entra demanda de serviço também. Mas a equipe tem tentado facilitar um pouco esse trabalho, não colocar atividades tão densas e tentando conversar com os professores também para que coloque esse percurso aí um pouco mais tranquilo para vocês. Acho que a Raquel conseguiu voltar. Raquel, fica à vontade. A gente ainda tem 3 minutinhos aí. Se você quiser fazer o encerramento, eu vi que você teve problema aí com a internet. Ai, desculpa, pessoal, caiu mesmo. Me perdoem. Eu percebi, eu falando, Alessandra, de repente eu vi que ninguém falava nada. Falei, gente, eu estou travada. Isso acontece, são coisas do ambiente virtual. Não adianta. Pessoal, eu queria mesmo era saber se alguém teve alguma dúvida, gostaria de colocar alguma coisa. Ô, Raquel, só para já passar uma demanda aqui, o pessoal pediu para você postar os slides para facilitar para eles, tá bom? Tá tudo lá.
a gente na sala. Ah, tudo bem. Ok, viu? Mas se você quiser, eu posso mandar para o seu zap também. Não, tá tranquilo. Se está lá na sala, porque como surgiu o questionamento aqui, eu só repliquei, viu? O que você pensou, Polly, que a gente poderia fazer para diminuir essa demanda de material? Os slides mesmo? Eu estou tentando fazer, em média, 25 slides por semana. Você acha muito? Ô, Raquel, eu acho que ela se referiu mais à questão parece, das apostilas, juntando tudo, porque o slide ele facilita, né? Entendeu? Ah, o texto, né? Isso. É muita leitura, né? Vai seguindo pelos slides, gente. O que eu posso ajudar é o seguinte: você vai seguindo pelos slides. Só que lá na plataforma eu coloquei para vocês o seguinte. Eu entendo, Polly, acaba que é muita coisa. E eu sou uma pessoa igual, eu não acho que vocês são que nem eu, assim. Vou ser bem breve, porque eu já vi que deu 8 horas. Eu acho que a gente acaba desesperado para ser muito certinha e acaba fazendo errado, né? Lá na plataforma, eu coloquei de qual página até qual página. Eu não sei se vocês percebem que todas as vezes que eu vou lendo, vou falando para você, pessoal, isso é uma página tal. O que eu posso fazer é tentar pontuar o que está exatamente em qual página. Aí, se vocês quiserem, isso pode ajudar. O que eu posso garantir para vocês é que o que eu estou fazendo está sendo tirado do caderno de vocês. É claro que eu vou colocando meu conhecimento também, vou colocando outras aulas também que eu fui assistindo, mas eu estou tentando me ater ao que a Ruas coloca, tá bom? Eu vou tentar fazer isso, então, voltar lá nos slides e pegar as páginas, tá? Para tentar ajudar um pouquinho mais. Beijo, pessoal. Ô, Raquel, obrigado, boa noite. E aí, Renata. a gente continua aqui no mesmo link para começar a próxima aula, que é 20 horas e 10 minutos, tá? No mais, agradeço e mais uma boa noite, tá? Boa noite, Alessandro. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa aula para vocês.